Olá, Paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a autossensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de tratar de um assunto que eu considero muito, mas muito importante e que até o momento eu não tive a oportunidade de conversar com vocês sobre ele. E este assunto é o impacto de uma infância difícil sobre os altamente sensíveis. E por que eu considero esse assunto tão importante? Por duas razões. A primeira delas é que, é claro, muitos de nós tivemos a experiência de uma infância difícil. E a segunda é que também muitos de nós somos pais ou mães de crianças altamente sensíveis, já que o traço tem uma base hereditária. Então, por isso, eu acredito que entender o que é para um altamente sensível uma infância difícil e qual o impacto que ela pode, sempre digo pode, ter sobre nós, é importante tanto para a gente rever a nossa infância, como também para aqueles que são pais ou mães, para perceberem e possibilitarem uma infância mais tranquila para suas crianças, ok? E, para começar, eu gostaria de dizer que uma infância ruim, uma infância difícil pode ter um impacto negativo sobre qualquer pessoa. Não é necessário ser altamente sensível para isso. Porém, para uma criança altamente sensível, uma infância pode ser sentida, pode ser vivenciada como uma infância ruim, como uma infância difícil e trazer um impacto negativo, mesmo em condições que para outras pessoas seria uma infância normal. E por que isso acontece? Devido exatamente a essa nossa capacidade de captar sutilezas. Isto pode fazer com que uma criança altamente sensível perceba e capte coisas que outras crianças não, como, por exemplo, conflitos na família, segredos, desavenças, coisas que os pais ou mães ou outras pessoas se envergonham e por aí vai. E há também uma tendência desta criança de tentar introjetar esses problemas como uma forma de manter o ambiente calmo. Ela tenta interferir na dinâmica familiar de forma a manter a calma, manter a paz. Isso pode acontecer, por exemplo, cuidando dos irmãos menores. Isso pode acontecer, por exemplo, evitando brigas em casa porque o pai ou a mãe reagem muito fortemente. Então, ela pode ser aquela criança que faz tudo para que o pai ou a mãe não fiquem zangados e por aí vai. Mesmo a simples negação, não reconhecimento da nossa sensibilidade, por exemplo, ser chamado de chorão, de chorona, de chato, de melindroso, melindrosa, ou não ter apoio em momentos de transição, como mudança de escola, de casa, etc. Mesmo isto pode sim deixar uma marca muito profunda nas nossas emoções. E além disso, existe, é claro, o fato de que muitos de nós viemos de lares difíceis, onde houve problemas como separações, conflitos, negligência emocional, narcisismo e por aí vai. E, devido à nossa sensibilidade, o impacto dessas questões pode ser bem maior. E por que isso acontece? Por que o impacto sobre nós tende a ser maior? Segundo o Dr. Thomas Bryce, que escreveu um livro sobre esse assunto, o que acontece é que as crianças altamente sensíveis têm um limiar de estresse mais baixo. Isso significa que é preciso menos intensidade e menos tempo de um estímulo estressante para desencadear uma resposta
física ao estresse. Isto significa que algo que lhe estressou muito na sua infância pode ter sido vivido como uma situação normal e não estressante por um irmão ou irmã, por exemplo, nas mesmas circunstâncias. Um outro aspecto importante foi trazido por uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com crianças que tiveram aquilo que eles chamam de experiências adversas na infância. O que essa pesquisa demonstrou é que estas experiências, ou estar submetido a experiências estressantes muito cedo, provoca uma modificação no nosso cérebro, que faz com que este cérebro seja mais reativo, mais responsivo a situações de estresse. Então, essas crianças tendem a desencadear uma reação ao estresse também com um nível de estímulo mais baixo. Resumindo, isso significa o seguinte, que crianças altamente sensíveis têm de saída uma reatividade maior ao estresse. Para elas, são situações que para outras crianças não são estressantes, como, por exemplo, chegar numa escola nova, pode ser sentido para elas como profundamente estressante. Esta experiência de uma infância difícil pode criar uma resposta amplificada ao estresse. E isso pode levar a uma sobrecarga da resposta fisiológica ao estresse, abrindo a porta para uma série de doenças. Bom, ok, mas como que a gente pode lidar com isto agora? Não dá para rebobinar o passado, não dá para refazer a nossa infância e criar a infância perfeita, se é que existe a infância perfeita. Então, o que a gente pode fazer agora para lidar com os impactos das situações vividas? Bom, a minha primeira sugestão, e uma das coisas que eu considero mais importante, é que você lide com o estresse agora. Aprenda a lidar com o estresse. Veja, o grande problema é o estresse concentrado. É quando você vai, até que chega a um ponto em que você não consegue mais responder. Por isso mesmo, é importante que ao longo do seu dia você tente reduzir ao máximo possível os seus estressores. É importante que você tenha uma reserva de tranquilidade, de resiliência, de energia para lidar com os imprevistos que todos nós enfrentamos. Então, a primeira coisa que eu considero importante para você fazer isso é que você reavalie o seu estilo de vida. Veja, livre-se, perceba quais são e livre-se daqueles fatores estressantes com os quais você pode lidar. Por exemplo, barulhos, né, ambientes, pessoas. Estas coisas que desencadeiam seu estresse, das quais você pode evitar, evite. Aí eu já tenho aqui N conselhos sobre como lidar com estímulos e outras questões no seu dia a dia. A segunda coisa que é importante, você precisa aprender técnicas e ferramentas que lhe ajudem a relaxar e regenerar-se após momentos estressantes, para que você tenha de novo a sua reserva. Você pode fazer isso com exercício físico, lazer, meditação, atenção plena, sono de qualidade. Você precisa de um combo para ajudar você a se regenerar após o estresse e, com isso, construir resiliência. A terceira coisa que você precisa é melhorar as suas habilidades de enfrentamento do estresse naqueles casos, naquelas situações que você não pode ou não quer evitar. Isso inclui desde aprender a usar determinadas ferramentas ou coisas que melhorem o seu dia a dia, até também mudar a interpretação que você faz em determinadas situações.
A doutora Judith Orloff costuma dizer que o fato é 5%, representa 5%, e a interpretação que nós fazemos do fato representa 95% na nossa reação de estresse, naquilo que desencadeia a nossa reação de estresse. Uma segunda coisa importante para fazer as pazes hoje com a sua sensibilidade: reconheça a sua sensibilidade. Não tente negá-la, não lute contra ela. A sua sensibilidade é uma parte essencial, indissociável da pessoa que você é. Então, a única maneira de encontrar um equilíbrio na sua vida está em criar um estilo de vida que seja alinhado com a sua sensibilidade e com as suas necessidades específicas enquanto pessoa altamente sensível. É aí que a sua vida começa a entrar num equilíbrio, quando você consegue fazer este alinhamento. Eu já falei várias vezes nos últimos vídeos, mas eu vou lembrar de novo que eu estou lá com um curso na plataforma da Udemy chamado Autocuidado e Gestão de Energia para Introvertidos e Altamente Sensíveis, exatamente para lhe dar um leque de ferramentas que você pode usar para fazer este alinhamento. E a terceira coisa que eu acho que é bem importante, talvez seja a mais importante: coloque-se num ambiente saudável agora. Crie um ambiente saudável para você. A doutora Elaine Aron fala de ser o seu próprio tutor. E eu acho isso maravilhoso. Veja, quando você era criança, você não tinha alternativa. Mas agora você tem a opção de criar um ambiente que seja acolhedor para a pessoa que você é e para a sua sensibilidade. Eu sei que isto não é fácil. A nossa tendência é, na verdade, o contrário. A tendência é que a gente se trate da maneira como nós fomos tratados. Se, por exemplo, você cresceu numa família em que não era permitido expressar emoções, a tendência é que você feche as emoções dentro de si e nem sequer as reconheça. Se você cresceu numa família com negligência emocional, a tendência é que você também negligencie suas emoções. Se você cresceu numa família em que havia uma cobrança exacerbada por desempenho, a tendência é que você se trate da mesma maneira e nem consiga perceber quando está cansado ou cansada. Eu sei, porém, é exatamente para quebrar esses automatismos que a informação é importante. Por isso, reavalie o seu ambiente agora. O que é que você consome? Que tipo de informação você consome? Que tipo de ambientes você frequenta? Com que tipo de pessoas você anda? Que tipo de conversas você ouve? Que tipo de conversas você reproduz? Como você fala consigo mesmo, consigo mesma? Você fala consigo com algum carinho ou respeito, ou você fala consigo como se você fosse um feitor muito exigente? A sua autoexigência, como anda? Bom, nada disso, na verdade, nada disso é uma ciência exata. Não tem um caminho perfeito para recuperarmos do impacto de uma infância que foi sentida como uma infância ruim ou uma infância difícil. Talvez a grande chave, é por isso que eu gosto tanto da frase da doutora Aron, de ser o seu próprio tutor, a grande chave está em tratar-se com carinho e com cuidado, em dar a você mesmo, a você mesma, aquilo que você sente que necessita a cada momento. E a partir daí você vai construindo esse novo estilo de vida que respeita a pessoa que você é e que se alinha às suas necessidades, ok? Bom, pais, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, eu espero que esse conteúdo tenha lhe sido útil. Como sempre também, eu peço que se você gostou, clica no botão que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona o sininho, recebe as notificações e coisa e tal. Mas também, como sempre, se você conhece uma pessoa altamente sensível que ainda hoje carrega fortemente as marcas de uma infância difícil, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de qualidade sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil.
Muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até a próxima. Tchau!